Vou chamar aqui para o palco, quer dizer, ela já veio aqui, a minha sócia Ana Martins. Ela vai estar entrevistando hoje a Maria Silvia, e aí eu vou passar para você para poder fazer as apresentações. Obrigado. Ótimo, pessoal. Sei que o coffee break estava ótimo, então desculpa interromper, mas eu prometo que com essa convidada aqui não tem como não valer a pena. Acho que a Maria Silvia ela dispensa apresentações, mas eu vou relembrar todo mundo da sua brilhante carreira. Não só ela foi a primeira mulher presidente do BNDES, como presidente de grandes empresas como a CSN, a Icatu, mais recentemente a Goldman, e foi pioneira em praticamente tudo que ela fez, além de ser uma economista brilhante, e é assim que a gente vai começar esse papo aqui de hoje. Maria Silvia, obrigada pelo apoio, por estar aqui com a gente, é uma honra poder estar aqui falando com você. Obrigada, Ana, boa tarde a todo mundo. Queria dar os parabéns a vocês pelo evento. Nossa, esse relatório é super instigante, eu não o li inteiro, mas dei uma bela transversal nele. E eu juro por Deus, estou com a cabeça rodando aqui com as informações, com os dados. Então, eu convido todo mundo a se debruçar sobre esse relatório, sobre os cases. E essa dose de otimismo, né? Estava na hora, né? É muito bom. Eu sou conhecida pelo meu otimismo. Confesso que, quando eu olho tudo isso, eu tenho um misto de otimismo e de frustração. A gente pode explorar isso um pouquinho aqui na conversa. Já vou até pegar seu gancho e vou começar com essa primeira pergunta de hoje, né? A gente deu um panorama assim, extremamente muito superficial do que está acontecendo hoje na América Latina, e acho que ninguém melhor que você para dar profundidade a esse tema. Então, adoraria ouvir um pouquinho assim, a sua perspectiva sobre o nosso momento atual como Brasil. Tanto o que você vê como os grandes desafios hoje no cenário macroeconômico, político, mas também o que você vê de oportunidades para os anos aí para frente. Uma perguntinha simples, né? Chamar a ajuda aqui do ChatGPT. Olha só, Ana, eu assisti uma palestra essa semana do professor Jeffrey Sachs, o prefeito Eduardo Paes mencionou aqui, foi a abertura dos trabalhos do G20, e ficou uma frase na minha cabeça que ele falou, que é "We live today in a dangerous world". Quer dizer, é uma frase muito impactante, né? E ele tem razão. Quer dizer, o mundo que a gente vive, falou-se aqui de mudança, evolução. Quando a gente olha assim, num horizonte de 50 anos, a gente fica impactado com as mudanças. Quando a gente olha no horizonte de 5, 6 anos, a gente fica mais impactado ainda. Quanta coisa aconteceu nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, né? Eu tenho um grande amigo, Israel Klabin, fazendo 97 anos esse ano, um visionário, um cara assim que ajudou a cunhar o tema, a palavra, né, desenvolvimento sustentável, e ele já me fala há uns bons 10 anos que o nosso sistema político e econômico do mundo está falido e que a gente tem que fazer uma transição para uma outra realidade, né? E eu sempre discordei muito dessa visão dele, mas eu te confesso, porque eu sou muito pragmática e quero fazer acontecer, tenho muita cabeça de políticas públicas. Você falou sobre os cargos que eu exerci no setor privado, mas metade da minha vida profissional eu passei no setor público, e eu gosto muito de trabalhar no setor público pela capacidade de transformação que essa oportunidade gera. E eu tenho cada vez mais convergido para essa visão do Israel, no sentido de que o capitalismo não resolveu nossos problemas, o socialismo não resolveu nossos problemas. No que diz respeito à desigualdade de renda, à igualdade de oportunidades, a uma série de questões que tudo isso que a gente falou aqui antes, né, o digital, a inteligência artificial, tem muita capacidade de transformar. Mas o mundo está dangerous porque teve a pandemia, isso mudou as relações trabalhistas, as relações pessoais, os impactos que tudo isso tem. No mercado imobiliário, a gente mostrou aqui que hoje 5% só do público bancarizado vai a uma agência. Qual o impacto no mercado imobiliário disso, né? A gente tem tantas questões que tudo isso impacta. Mostramos aqui um case maravilhoso de educação, e eu fiquei pensando, quando ele mostrava o impacto nos alunos, como isso pode impactar a formação de professores. Então, eu digo que é um misto de otimismo com frustração, porque
são muitas oportunidades. E depois da pandemia, a gente está assistindo todo esse conflito geopolítico, né? Que era muito do pensamento do Jeffrey Sachs nessa palestra, a unipolaridade dos Estados Unidos, ameaçada na visão dele, Estados Unidos, pela China, pela Rússia, as disputas entre esses países, as consequências disso para o resto do mundo, para nós, América Latina, para a Ásia. Ontem mesmo estava lendo o derretimento da Groenlândia, da calota polar, que vai gerar novas rotas navegáveis, novos acessos a minerais que não podiam ser acessados, e como a Rússia quer entrar nisso, os países nórdicos estão reagindo. Gente, é tudo um quebra-cabeças muito difícil, mas eu acho que a boa notícia é que, no caso do Brasil, no meu modo de ver, 95% do que a gente precisa fazer depende de nós. Depende de nós, exclusivamente de nós. Não depende do mundo. Por que isso, Maria Silvia? Porque nós somos um país, estamos aqui dentro da América Latina, nós temos condições muito especiais de, ao mesmo tempo, estarmos integrados, mas estarmos protegidos por sermos um mercado grande, por termos o tamanho que nós temos, a população que nós temos, a criatividade que nós temos, a adesão ao digital que o Brasil tem, que é uma coisa muito impressionante, né? O Brasil ultrapassou o UPI, que é o digital indiano, em muito pouco tempo. Por outro lado, a gente tem uma renda per capita baixa, uma produtividade negativa, a nossa educação básica retrocedeu muito em qualidade, embora tenha sido universalizada, e hoje, talvez, a maior questão no Brasil é que a gente não retroceda, né? A gente vem discutindo questões complexas, por exemplo, o Banco Central, que foi apresentado como uma fintech, foi altamente debatido esse ano pelo seu papel. O marco do saneamento, que é uma grande inclusão social, tivemos que nos posicionar como sociedade para que não voltasse atrás. Estamos discutindo de novo, tem um imposto sindical. Então, eu acho que a gente vai falar um pouco de liderança e tudo, né? Todas essas coisas, a macroeconomia, o mundo que está dangerous, ou pelo menos muito desafiante, o digital, a inteligência artificial, as políticas públicas, tudo isso se mistura muito. Então, assim, a gente está avançando, não tenho dúvida, o Júlio mostrou isso, mas eu estou permanentemente insatisfeita com o ritmo que a gente avança, porque o Brasil pode muito mais do que ele é. Não, eu concordo muito com você. E acho que eu me arrependeria de não perguntar, dado que a gente está no Fórum da Transformação Digital, o que você vê, assim, dentro desse cenário, sendo o ritmo no qual a gente se desenvolve um dos maiores desafios? Como que você vê o papel da tecnologia? Como que você vê o papel da inovação? Olha, também tudo tem dois lados, né, Ana? Eu vejo, sim, pelo lado positivo, a possibilidade de a gente escalar, andar rápido. Quer dizer, quando você vê o potencial dessas ferramentas em políticas públicas, por exemplo, claro, os exemplos privados estão aí, são incríveis, mas, vou me permitir, ter uma conversa particular que eu tive aqui, bilateral, com uma pessoa da prefeitura que está aqui acompanhando, ela falou, nossa, esse case aí de comunicação, no canal de comunicação da prefeitura, seria incrível. De fato, atendimento ao cidadão. Você está atendendo no iFood, mas você pode estar atendendo o cidadão. Então, tudo isso é muito revolucionário, você levar essas experiências privadas para as políticas públicas, para a educação pública, para o treinamento de professores. Isso é incrível, porque a grande questão, se a gente puder resumir no Brasil, numa única palavra, é baixa produtividade. A gente olhar os números de produtividade no Brasil nas últimas décadas, o único setor que teve crescimento da sua produtividade, o único, é a agricultura. A indústria tem um crescimento negativo, em média, serviços zero. Tá? Esses dados são, sei lá, até 2020, que eu tenho na cabeça. Mas não deve estar muito diferente disso. Então, esse é o grande desafio. E produtividade é uma palavra pequena que congrega um espectro enorme de ações. Infraestrutura, educação, segurança jurídica, marcos regulatórios. Quer dizer, é um complexo de coisa, burocracia, né? Menos burocracia. Então, eu vejo como uma grande oportunidade. Isso pode alavancar a gente, fazer a gente andar muito mais rápido. Mas é um grande desafio também, porque a gente vai conseguir, por exemplo, muitos empregos, muitas profissões vão desaparecer. Quando houve a Revolução Industrial, quando as coisas aconteceram,
profissões sumiram, as máquinas substituíram. E agora, a gente está discutindo aqui ainda a educação básica, como vai ser o ensino médio no Brasil, está há 6 meses aí, com passo de espera, uma coisa que já tinha sido decidida 5 anos atrás. Ensino profissionalizante, a gente não consegue chegar a uma conclusão, tem que ter, não tem que ter, quer dizer, a gente não, porque eu tenho certeza que tem que ter, mas o país, né? Então, como que a gente vai se preparar para formar pessoas para exercer essas funções que o digital e a inteligência artificial vão colocar para a gente? E como se falou no início, o Júlio falou, é capital humano. A máquina, em algum momento, vira uma commodity. Todo mundo vai ter acesso, porque o custo cai, sempre a tendência é queda de custo, não tem jeito. Vai levar 5 anos, 10 anos, mas equipamento se torna acessível, mas capital humano não. Então, a formação de pessoas, os desafios que isso coloca na educação pública, principalmente, a gente precisa pensar um pouco, né? Por que a gente tem cota na universidade? Porque o ensino básico não é suficiente para levar as pessoas a ingressar numa universidade. Então, você coloca o funil lá na frente. Isso devia ser uma transição, mas, infelizmente, está sendo uma transição para lugar nenhum. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, porque a gente precisa andar mais rápido, para incluir as pessoas, para diminuir a polarização, a desigualdade de renda, que está muito por trás do que tem acontecido no mundo, né? Se eu puder me estender mais um minutinho. Por favor. A crise de 2008, a gente começou falando de pandemia, mas vou retroceder um pouco. A crise de 2008, o sistema financeiro internacional. Eu vejo aquilo, quando eu já fiz isso umas 2 vezes, olhar os documentários da época, as coisas que, assim, naquele momento, ver filmes e documentos que mostram, principalmente nos Estados Unidos, o impacto que aquilo teve no americano médio, que foi o fim do American Dream, como todo mundo conhecia. Para o americano, o seu mortgage, a sua hipoteca, era o seu bem mais valioso, né? Todo mundo que a gente conhece nos Estados Unidos, não, eu fiz o meu mortgage, comprei uma casa, e as pessoas perderam a sua casa, porque fizeram 5 hipotecas em cima da mesma casa. E as pessoas perderam o seu emprego, e o American Dream ficou ameaçado, porque meu filho não vai ser melhor que eu, que sempre foi o que movimentou aquela democracia. E a gente viu ali o Trump surgir, o Brexit acontecer. Então, um monte de placas tectônicas que se mexeram. E é importante, de vez em quando, dar uma parada, né, e olhar esses movimentos mais no longo prazo, e por isso que eu estou convergindo, porque o meu amigo Israel Klabin, que é um visionário, me dizia, porque, de fato, não está bom. Assim, a gente precisa, e aí é um papel, acho que nós vamos falar de liderança um pouco, que não cabe só aos governos, cabe ao setor privado e ao governo em conjunto, né? Mas vamos seguir. Você me segura aqui no tempo, tá? Pode deixar, o palco é seu. Eu acho que a gente conversou um pouquinho ontem sobre esse papel da liderança, né? E esse ditado "The world is dangerous". Grande parte disso vem de uma falta de liderança, né? Ou talvez uma liderança não bem desenvolvida. Olhando para isso dentro do setor privado, acho que hoje a gente tá muito honrado de ter muitos líderes do setor privado aqui do país junto com a gente na audiência. Como que você vê o papel do setor privado em realmente melhorar, impulsionar o Brasil? Como que isso conversa com o setor público? E quando a gente está falando desses líderes que estão aqui na sala, o que você diria para eles, tendo estado nessa posição diversas vezes? Olha, como eu falei, eu já participei, trabalhei muito em governo, eu tenho uma alma muito de setor público, políticas públicas, visão de cidadania, e sempre me incomodou muito as pessoas só reclamarem e nunca agirem, sabe? Eu tenho um episódio, ficou meio famoso lá na Goldman, quando eu era presidente da Goldman, que eu estava com meu time, com um cliente muito importante, e a pessoa só reclamava, o que é isso? Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem... E eu virei para ele e falei, por que não começa por você? Nossa, todo mundo assim. Porque é uma coisa impressionante, a gente tem muito isso no Brasil, dessa coisa de alguém tem que fazer alguma coisa, mas que alguém? Cara, nós todos temos responsabilidade nisso, né? Isso se chama cidadania. E eu tenho dito ultimamente que uma das coisas que mais me anima no Brasil, acho que já começou antes da pandemia, mas a pandemia acelerou isso muito. Eu posso citar aqui um movimento que é bem emblemático, é o Renova Brasil, Renova BR, movimentos de engajamento de líderes do setor privado em questões que são públicas. Porque, cara,
eu brinco com o prefeito, trabalhar na Prefeitura do Rio é o trabalho mais egoísta do mundo, porque você trabalha para melhorar a sua própria vida. É isso. Então, quando você está contribuindo com a renovação política, com uma ação social, com uma questão educacional, é o bem comum, né? Então, vejo cada vez mais as nossas lideranças, as nossas empresas engajadas sob essa ótica, porque, na verdade, governo nenhum vai dar conta desses desafios. E as fronteiras entre setor privado e setor público, no meu modo de ver, são cada dia mais difusas. Eu não imagino uma empresa daqui a 50 anos que não seja responsável ambientalmente, 20 anos, responsável ambientalmente, que tenha diversidade no sentido de tratar de forma igual os desiguais, que essa é a grande igualdade, né? Tratar de forma desigual os desiguais, porque eles precisam ter igualdade de oportunidades, por uma razão muito simples. Os jovens, boa parte deles estão aqui, não vão admitir consumir, trabalhar, né? Comprar ações de empresas que tenham comportamentos diferentes. Então, seja por crença, seja por ser empurrado, eu vejo com otimismo um mundo em que setor público e setor privado façam cada um o seu papel, mas ajam de forma complementar. Vou usar o exemplo do saneamento, que é sempre um exemplo que me fascina, muitos devem saber, eu me engajei muito nessa questão do saneamento. O saneamento é um exemplo incrível, porque é uma área com alto retorno para o investimento privado, que tem um imenso impacto social. Imenso. Então, existem vários casos em infraestrutura, mas o saneamento é o mais assim, óbvio, né? Porque ele muda a vida das pessoas. Ele impacta aquilo que a gente falou, que é a produtividade. A criança não adoece, o trabalhador não fica doente, você tem então, impacto da produtividade, você recupera os corpos hídricos, portanto, você tem mais água disponível, impacta a valorização imobiliária, a arrecadação de impostos. Mas a gente ainda tem no Brasil quem discuta se o saneamento tem que ser público ou privado. Cara, ele tem que acontecer, e não vai acontecer sozinho nas mãos do governo, como não aconteceu. Foram décadas em que todas as empresas eram estatais. E quais são os números que, hoje em dia, graças à comunicação, todo mundo conhece? Os números são, do século XIX, piores do que países com uma renda per capita e renda média muito menor do que a do Brasil. Então, nós somos um país muito instigante, né? Porque convivem aqui realidades muito diferentes. E tem um ponto, Ana, que durante as apresentações aqui me veio à cabeça, todas esses cases e esses números, esses dados, quer dizer, as agências físicas, as pessoas usando celulares para atingir, para fazer compras, para fazer serviços financeiros, o impacto de tudo isso em comunicação, que é a coisa mais difícil do mundo, né? Então, como hoje você atinge as pessoas, passa para as pessoas essas questões, se comunica. A gente, eu, da minha geração, do Horácio ali, a gente era do jornal ainda, né, Horácio? Eu continuo religiosamente lendo meu jornal em meio digital. Custei, mas na pandemia eu convergi, passei para o digital. Então, hoje, o desafio da comunicação com todos esses meios digitais, gente, é imenso. E ninguém tem resposta para isso. E a comunicação é base para tudo, né? Como é que você consegue disseminar essas informações, fazer com que as pessoas possam formar uma opinião e não ter os grupos que reforçam aquelas posições que já estão ali dentro daquele grupo. Então, muitas indagações, mas tenho certeza do poder dessas ferramentas para alavancar essa estrada e para atuar muito em políticas públicas. A comunicação e o acesso, né? Acho que a gente falou muito aqui que quem está impulsionando essa comunicação é principalmente quando a gente fala de classe C, classe D, classe E, enquanto antes isso era reservado para a elite, né? E o poder disso é muito... Esses dados de bancarização não dá tempo da gente explorar, né? Mas a digitalização dos serviços financeiros no Brasil, e aí só olhar os números no relatório, gente, isso é uma inclusão social. Eu sempre comparo com o Plano Real. Eu falo que eu conheço quatro grandes exemplos de inclusão social. Foi o Plano Real, foi a privatização das telecomunicações. A gente não estaria falando disso aqui hoje se as telecomunicações não tivessem sido privatizadas. O digital e o saneamento, que é uma super inclusão social, né? Então, o que está acontecendo, essa revolução que é tão rápida, né? É muito impressionante, gente. Os últimos 5 anos, você vê a marca do Nubank,
Pessoas que nunca entraram num banco e nunca vão entrar mais, porque não vai ter isso. E, de fato, com um WhatsApp, um Instagram e uma conta digital, que essas pessoas não tinham acesso, porque tinha que ter um contra-cheque, uma referência, a sua conta, quando você já estava empregado, você não podia mexer, mudar sua conta salarial. Essas pessoas criaram um negócio. Isso se chama empreendedorismo. Então, isso também impacta muito pelo lado dos governos. Essa coisa de regulamentar, imposto disso, imposto daquilo, não cabe mais. Você vê a juventude, você falou classe C, D, E. Eles querem ter liberdade de atuação com razão. Isso tem a digitalização, o Júlio mencionou também, impacto na formalização, claro, está tudo registrado. Então, essas relações de trabalho, as relações tributárias... É muito doido, né? Porque você vê um Brasil que ainda está ali no século XIX, século XX, e um Brasil que está no século XXI, caminhando para o XXII. Essa é a nossa realidade. É uma dicotomia, assim, impressionante. E, Maria Silvia, eu podia te perguntar sobre política o dia inteiro. Eu sou cientista política de formação, apesar de nunca ter trabalhado com política. Mas eu, na verdade, queria fechar com uma pergunta que eu te fiz num âmbito mais pessoal sobre liderança feminina. E eu realmente me impressionei com a forma que você fala sobre isso. Tanto com a eloquência com que você fala, mas com o impacto disso, que eu acredito que mais pessoas ouvindo isso isso pode gerar. Então, conta pra gente, assim, você foi a primeira mulher a ser presidente do BNDES. Eu não imagino que tenha sido fácil ser presidente da CSN. Então, conta pra gente um pouquinho como que você vê esse tema de liderança feminina, como que isso mudou desde que você começou a sua carreira. E o que você vê acontecendo para frente, né? Qual que é a responsabilidade de todo mundo aqui nesse tema? Olha, como dissemos aqui no início, a questão de estar preparado não para mudança, mas para evolução, né? Acho que o meu pensamento disso tem evoluído também. Né? Enfim, a minha carreira é muito peculiar. Eu fiz doutorado em economia, porque eu queria ser professora e pesquisadora. Trabalhei 7 anos dando aula na PUC, fazendo pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, e, por um acaso do destino, fui parar no governo Collor, de lá a secretaria de lá para o BNDES, onde eu fui primeira diretora também. Depois secretária de Fazenda do Rio, depois CSN, enfim, fui mudando de lugar, sem nenhum planejamento. Sou um péssimo exemplo de planejamento de carreira. E fui para conselho de administração muito cedo. Eu, ainda na CSN, fui do conselho da Vale, da Petrobras e da Souza Cruz. Eu não tinha nem 40 anos. Então, comecei tudo muito cedo e realmente fui a primeira mulher. Meio, assim, até meio assustador. Acho que em 99,9% dos lugares que eu passei. E sempre foi muito solitário, isso eu posso te dizer, e sempre causou muita estranheza. Talvez a CSN tenha sido o lugar mais estranho. Eu me lembro a primeira vez que eu fui lá, eu falo isso na introdução do meu livro, que o editor gostou tanto, colocou na introdução, que eu cheguei lá a primeira vez com Benjamin Steinbrück, que me convidou, e eu estava grávida, e eu fui lá vestida de grávida, uma sainha com um lacinho do lado. Não cheguei, nunca tinha ido na usina siderúrgica na minha vida. Quando eu cheguei lá, tinha um encontro com os superintendentes gerais, e eu olhava aqueles homens todos quase fardados e pensava, o que eu estou fazendo aqui? E eu falei, e os caras olhavam para mim e pensavam, o que essa mulher está fazendo aqui? Mas vou te dizer, deu muito certo, porque assim, era uma empresa tão dura que um olhar feminino, no sentido bem estereotipado de olhar, prestar atenção, conversar, se preocupar com as condições de trabalho, não só com cortar custo, mas um olhar. Eu até te contei, né? Tem um case famoso. Estava torcendo para você compartilhar essa história. Que eu fiz um concurso de moda para trocar os uniformes da CSN, que foi coordenado pela Glorinha Calil. E foi um mega sucesso. A gente fez um desfile dentro da usina. Primeiro o Benjamin falou que eu tinha ficado maluca, tive que convencer o conselho, e toparam, e virou um case de recursos humanos incrível, teve uma repercussão imensa e mudou o ambiente dentro da usina de uma forma assim, radical, porque as pessoas não tinham autoestima, a empresa tinha sido privatizada, a cidade estava para baixo, os uniformes eram velhos, eles doavam aquilo para a cidade, aí o lixeiro usava, o feirante usava, não havia uma identificação dos funcionários com aquela roupa que eles usavam, então eles não se penteavam direito, andavam barbados. Gente, foi uma revolução.
Até hoje é o mesmo uniforme, eu só andava de uniforme, foi muito legal. E, assim, eu acho que sempre me fizeram essa pergunta sobre liderança feminina e masculina, e cada vez eu respondo diferente, e eu fiquei pensando o que eu ia te dizer. Eu acho que, atavicamente, claro, as mulheres são diferentes dos homens, porque temos diferentes papéis e quem tem filhos somos nós. Isso não dá para mudar. Você pode até fazer inseminação artificial, barriga de aluguel, mas até hoje ainda não deu, não deu para mudar essa função. Então, nós somos diferentes intrinsecamente. Mas eu acho que muita coisa, eu encontrei muitas mulheres com cabeça masculina na minha trajetória profissional, e o contrário, muitos homens com uma cabeça muito feminina, com esses atributos que são predominantemente femininos, predominantemente masculinos. Mas eu acho, Ana, que na sua geração e nas gerações jovens que estão acontecendo, eu vejo com meus filhos, com meus sobrinhos, cada vez mais há uma repartição de funções, né? Há uma repartição de tarefas, há um cuidar diferente. Então, eu vejo uma hora que as lideranças femininas e masculinas, do ponto de vista de atributos, elas podem ficar muito parecidas, porque homem não chora, homem chora também, né? Mulher pode... Eu já vi. Hã? Eu já vi. Pois é, mas por que não? É assim, não, porque a mulher chora. Cara, homem chora escondido, porque tem vergonha de chorar na frente. Então, aliás, Eduardo Paes é um bom exemplo, porque esse aí fala tudo que pensa, chora se tiver que chorar, se tiver que rir. Eu acho que tudo está mudando e eu vejo cada vez mais lideranças que têm empatia. Não, a liderança hoje tem que ser flexível, cabeça aberta, lidar com as diferenças, buscar times diversos, porque diversidade não é só raça e gênero, é mais velho, mais novo, mais ousado, mais conservador. Então, misturar esses perfis todos, porque isso dá uma riqueza no processo decisório muito grande. Mas eu fiquei pensando ontem, eu acho que vamos caminhar não para homem virar mulher, mulher virar homem, mas para essas boas qualidades e talentos. Por que não? Serem talentos que as duas lideranças, masculinas e femininas, tenham, né? Porque também me incomoda um pouco, eu acho que a gente tem uns overshootings. Eu, nessa altura da minha vida, recebo, às vezes, telefonemas de pessoas procurando, falam assim, estou procurando uma mulher para a posição tal. Eu falei, olha, me desculpe, eu acho que quando você estiver procurando uma pessoa... Me liga. Me ligar, nessa altura da vida, quando você estiver procurando uma pessoa que tenha as qualificações que você precisa e que pode ser uma mulher, pode me telefonar, mas está procurando uma mulher, não vai rolar. Perfeito. Bom, eu vou encerrar aqui, te agradecer mais uma vez. Acho que quem aqui não conhece a história da Maria Sílvia, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Além de ser uma história incrível, é uma aula de liderança. E muito obrigada, Maria Sílvia. Uma honra. Foi um prazer.